Boa noite, seres despertos! Sextou! E aí, preparados para o nosso último dia? Deixa eu desligar o WhatsApp aqui. Senão fica fazendo barulho. Boa noite, Rita. Olha a Renata aí. Boa noite, Renata. Já te chamo. Boa noite, Nana. Boa noite, Eda. Boa noite a todos vocês. Bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo, se é gravado, se é ao vivo, se você está em outro país, se você está em outra região. Então, sejam muito bem-vindos a essa sexta-feira maravilhosa. Hoje completa praticamente quase 15 dias que a gente está fazendo lives sem parar, pessoal, sem parar. A gente começou domingo da semana passada, fez segunda, fez terça, fez quarta, fez quinta, fez sexta. Aí eu tomei um fôlego no sábado, fizemos live no domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta novamente. Meu Deus do céu, não sei nem como eu tô conseguindo falar ainda. Nana quer tirar uma dúvida sobre a meditação sintonizada com a nossa família estelar. Tá, por gentileza. Depois eu comento um pouquinho, tá, Nana? É que aqui agora para tirar dúvidas assim, senão a gente perde um pouco o foco. Mas depois eu dou um resuminho sobre isso, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Sexta-feira maravilhosa, tempo maluco, que aqui esfriou pra caramba. Ontem estava um puta calor, anteontem estava um puta calor, né? Ontem eu fiz o podcast lá com as meninas, foi maravilhoso. Quem não assistiu depois assista lá. E hoje a gente vai finalizar a nossa semana com convidados aqui, que são meus alunos, mentorados, se tornaram amigos queridos aí, né? E para a gente contar um pouquinho da história de cada um, para vocês verem que cada um tem a sua história, né? Cada um tem sua dificuldade, cada um tem suas barreiras. E quando a gente começa a escutar um pouquinho, né, com uma empatia, a história do próximo, a gente pode aprender demais, porque muitas coisas que os outros, né, que cada pessoa vive, às vezes tem ressonância com a nossa história, né? A gente consegue pegar aprendizados. E se a gente conseguisse cada vez mais aprender com a história dos outros, a gente economizaria muito tempo, né? Muito tombo, muita chacoalhada, né? E tem algumas que não tem como, a gente tem que passar por nós mesmos. Então, pessoal, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês, tá? Que ficaram fielmente aqui durante esses quase 15 dias praticamente, né? Assistiram aí o evento, estão assistindo aqui os encontros, estão comentando, estão aproveitando, estão compartilhando, tá? Compartilha essa live com mais pessoas também, porque vocês aqui são combustível, são a gasolina. Quanto mais vocês borbulham aqui, quanto mais você joga gasolina, mais o negócio, o fogo amplia. Então, compartilhem a live, tá? Olha a Renata aí. Boa noite, Renata. Depois vocês sigam lá o podcast da Renata e da Cibele lá, que tá maravilhoso, tá? Pode expandir. Ontem foi o podcast lá com eles. Com elas, né? Tinha o Pedro, marido da Renata também. Bom, vamos lá, pessoal. Então, agradecimentos feitos aqui, tá? Sem vocês aqui, nada disso faria sentido. Então, quando a gente está falando alguma coisa, sempre quando tem alguém ouvindo, né, tem troca de energia. Então, enquanto tiver uma pessoa só aqui ao vivo, eu continuarei fazendo, né? Quando eu comecei a fazer meus canais em 2020 lá, que não tinha nenhum seguidor, que não tinha ninguém, comecei do zero, literalmente do zero, quando eu pedi a conta do meu trabalho, né? No começo é bem sofrido, é bem doloroso, você aprende, você tem vontade de desistir várias vezes, mas aí você sempre é intuído por uma força maior, por um sentimento maior, que essa força vai te levando, né? Vai te motivando, e você começa a perceber que não é sobre o Luiz, não é sobre uma pessoa ou outra, é sobre um propósito muito maior, né? E hoje eu tenho certeza que eu estou seguindo meu propósito, minha missão, e cada vez está mais claro essa missão aqui, que é de ajudar vocês nessa jornada do despertar, ajudar a vocês a resgatarem a memória cósmica, estelar, consciencial de vocês, lembrarem vocês que vocês não são esse corpinho físico, que vocês não são esse reflexo que vocês veem no espelho, que vocês não são a sua história de vida terrena aqui, que vocês estão aqui há milhares e milhares de anos.
Parece loucura? Parece, porque a gente foi muito enganado. Principalmente é sobre a nossa história. Então a minha missão aqui é ajudar vocês a resgatarem esse poder, a divindade que habita dentro de cada um, para se tornar mestres de si, para ancorar com a sua família estelar, a sua família espiritual que está aqui, querendo essa comunicação clara com você, sem ruídos, para te ajudar a sair dessa limitação, para te ajudar a sair desse aprisionamento mental que a gente acabou entrando e ficamos em amnésia aqui, tá? Então a minha missão é exatamente ajudar vocês nesse processo, porque eu fui ajudado. Eu resgatei minha consciência. Eu estou fazendo um trabalho pessoal, individual em mim. E hoje eu sei um caminho. E eu quero dar um caminho para vocês sentirem se esse caminho faz sentido. E principalmente ensinar a vocês a percorrer e construir um caminho de vocês. Porque muitas vezes o caminho ele é individual. Existem vários caminhos para você chegar em um único lugar nessa vida. Na sua ascensão, na sua iluminação, no seu resgate da sua consciência. Esse destino, né? Esse passo, na verdade, porque os destinos são vários, mas esse próximo passo, que é a nossa ascensão, a gente acessar um outro nível de consciência, ele é único. Porém, existem vários caminhos, tem várias vias para você chegar até aí. Eu descobri eu descobri a minha, né? E é através da minha que eu passo esse conhecimento para vocês. E eu dou outros conhecimentos, outras ferramentas para vocês usarem no caminho de vocês, que vocês acharem melhor, sem um mestre, sem um guru, sem Luiz, sem fulano, sem ciclano, mas por você. Relembrar que você é o seu mestre. Relembrar que você tem um acesso direto ao que a gente chama de Deus, ao que a gente chama de espiritualidade, de divindade, de centelha divina, de eu sou, de eu superior, o nome que você quiser dar para isso. Mas o caminho é interno. E você vai ter que passar por vários desafios, principalmente esses desafios aqui, ó, mental, muita sujeirinha que foi colocada aqui na gente. A gente tem que fazer uma limpeza, um detox, para daí sim você tirar esse ruído e se reconectar com a sua parte mais elevada, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Antes de eu chamar a Renata aqui, eu quero passar alguns recadinhos para vocês, tá? Bom, o primeiro recado é que a mentoria, ela tá fechada, tá? A mentoria que a gente vai começar agora no dia 4, ela tá fechada, ontem ela foi fechada. A gente só tá ajeitando algumas coisinhas e a partir desse final de semana eu já passo alguns comunicados iniciais para os mentorados lá. A gente fechou uma equipe bem seleta mesmo, tá? É uma equipe bem enxuta, porque esse trabalho, como ele vai ser espiritual, né, não dá para colocar muita gente, porque vai ter sintonização, vai ter ancoramento, vai ter todo um trabalho apométrico, todo um trabalho nos corpos sutis, né? Que é a minha egrégora que faz isso, não é eu, Luiz, que faz, né? A minha egrégora em conjunto com a egrégora individual de cada um. E a ideia principal é ajudar vocês a se reconectar com a sua família estelar, com os seus mentores individuais, tá? E aí, a partir daí, você segue o seu caminho. Então, eu vou dar ferramentas e fazer todo um trabalho profundo para esse tipo de trabalho. Então, vocês mentorados, me aguardem que tem muita coisa profunda para a gente conversar. Vai ser a mentoria mais profunda que eu já fiz até hoje, tá? Espero que vocês sintam essa conexão e a partir dessa mentoria, se eu vi que o negócio foi legal, a gente pode abrir uma mentoria equivalente dessa no futuro, tá? Lembrando que tem muita coisa a ser feita ainda. E a partir da semana que vem, a gente volta ao nossa programação normal de lives, né, do portal. Eu preciso gravar as próximas aulas do portal lá nova também, fazer toda a parte de áudios e também dar uma assistência lá do portal, que eu precisei dar uma ausência, beleza? Então era isso. Quem não entrou na mentoria, que sentir de entrar no portal, pessoal, entre no portal, porque no portal tá cheio de coisa. Tem conteúdos equivalentes à mentoria, só que é meio que por você por conta, tá? Eu vou te orientando, eu vou te ajudando com ferramentas, mas a mentoria é algo mais personalizado, é mais direta, mais acelerado. Mas o portal, pessoal, tem muito conteúdo. Entrem no portal lá, que eu tenho certeza que vocês vão ser ajudados durante essa jornada do despertar de uma maneira bem tranquila. E falando no portal, a gente vai fazer um sorteio, tá, Renata? Só aguarde um pouquinho aí que a gente tem um sorteio para fazer ainda. A gente vai fazer um sorteio
de 5 vagas para participar comigo no Zoom fechado na nossa próxima aula lá no grupo de estudos avançados dentro do portal, tá? Então, eu vou fazer uma aula avançada para a gente aprofundar um pouquinho mais esses assuntos relacionados à história oculta da Terra, ao projeto Terra, a todos os seres, todas as civilizações antigas, até antes dos Anunnakis, pessoal. O Anunnaki não foram o início da Terra, não. Teve civilizações muito mais antigas, tá? Vários seres de fora que vieram, que é toda uma história bem complexa. Eu vou tentar resumir isso para você tirar dúvidas de vocês, tá? Para vocês entenderem onde vocês estão inseridos, da onde vocês vieram e para onde iremos quando ascensionarmos. Isso é de extrema importância nesse momento aqui, tá? Então, eu vou fazer agora o sorteio ao vivo com vocês de 5 pessoas aí que se cadastrou lá no formulário do grupo e vocês vão ver que vai ser ao vivo aqui, pessoal, não tem pegadinha, tá? Então deixa eu fazer rápido aqui pra gente não estender muito e eu já chamo as pessoas, tá? Então vamos lá, eu vou virar a câmera aqui, vocês vão acompanhar comigo ao vivo, tá bom? Então aqui, ó, tem um formulário lá, 73 pessoas responderam, tá? Eu já fiz um teste aqui, eu peguei um site aqui, pessoal, pra gente fazer ao vivo, ó. É um site sorteador com BR, ó, não tem nada aqui, tudo limpinho, vocês vão fazer auditoria. E aqui, ó, eu vou pegar todos os nomes, tá? Tem o nome, tem os dados da pessoa, deixa eu até deixar meio longe para vocês não verem os dados aqui. Mas eu vou pegar o nome e e-mail, tá? E depois, deixa eu só virar rapidinho aqui para eu poder copiar. Deixa eu ver se eu consigo parar isso aqui de alguma forma. Pera aí. Aguenta aí, aguenta aí. Fico olhando minha câmera enquanto isso. Então aqui, deixa eu copiar. Beleza. Só para eu dar um Ctrl C aqui, copiar. Então eu copiei todos os nomes aqui, tá? Dos 73 inscritos que estão concorrendo, a gente vai fazer 5 sorteios, tá? Eu vou fazer sorteios individuais para ter um suspense aqui, tá bom, pessoal? Então quem não tiver ao vivo aqui comigo, depois eu vou mandar essa lista lá no grupo. Então, ó, todas as pessoas estão aqui e eu vou fazer 5 sorteios, tá? E esses 5 sorteados vão participar comigo ao vivo, junto com os alunos do portal. Quem já é aluno, pessoal, já vai ter esse acesso direto, tá? Quem tiver no portal lá até o dia da mentoria, que vai ser ou dia 10 ou dia 9, tá? Só estou decidindo aqui devido a alguns compromissos. Vai participar comigo junto com essas 5 pessoas aqui. Beleza? Então vamos lá, ó. Primeiro sorteado, que bata os tambores aí, sortear agora. Vamos lá. Primeiro sorteado e ganhador é a Maria Conceição. Parabéns, Maria Conceição. E-mail Lia OMR, tá? Então, você foi a primeira sorteada aqui. Vamos sortear sem repetir o resultado, sem repetir a Maria. A gente clica aqui e vamos mais um. Sortear agora. Segundo sorteado foi a Lucianda Lucolima, 2013. Tá? Então, Lucolima, você ganhou junto com a Maria aqui, ó. Segunda, vamos para o terceiro agora. Terceiro sorteado que vai participar lá do aulão dentro do grupo de estudos avançados será a Mônica Milani. Mônica Camila Milani. Então, vamos lá, Mônica. A Mônica, junto com a Maria e a Luciana, são as 3 primeiras aí. Vamos ver quem vai ser o quarto, hein? Só mulher até agora, hein, pessoal? Esses homens estão fracos. Suzana é a quarta, é a pimenta doce. Ó, Suzana e Suzana, vamos lá. Suzana, Maria, a Luciana e a Mônica até então. Agora vamos para o último, pessoal. O último, e eu já chamo a Renata para a gente começar a nossa live, tá? Então vamos ver quem vai ser o último aqui. Sortear agora. Thelma Barreto. Olha, Thelma, hein, Thelma? Então tamo junto lá, Thelma. Você vai participar junto com a gente, hein? Então tem a Thelma. Então quem que são as 5 ganhadoras? Só mulher, hein, pessoal? Nenhum homem, hein? Caramba, que sacanagem. Depois eu vou ver se eu faço sorteio só dos homens aqui. Vou pensar no caso. Mas sorteio é sorteio, né, pessoal? Não tem jeito. Então a Thelma, a Maria, a Luciana, a Mônica e a Suzana são as 5 ganhadoras do nosso aulão, hein, pessoal? Então, está feito. Vocês viram aqui que não teve pegadinha. Foi ao vivo aqui com vocês. Está até aqui no computador depois para eu mandar lá no grupo, assim que eu terminar a live.
Então, parabéns a todas as ganhadoras. Quem já for aluno do portal, pessoal, já vai ter acesso, tá? Se você entrar no portal até lá também, você vai ter acesso. Então, iremos fazer uma aula muito profunda para falar de alguns assuntos mais avançados relacionados ao evento, tá? Sobre o nosso projeto Terra aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos com tudo. Deixa eu chamar a Renata aqui também para a gente não atrasar muito, porque hoje é sexta-feira, todo mundo quer descansar, tá cansado, né? E a Renata também. Então, vamos lá, Renata, deixa eu te achar aqui. Renata, achei você, Renata. Eu quis fazer que nem todo mundo fez. Sempre dá Eu não pegadinha, né, podia Renata? ser diferente. Todo mundo começou a live mostrando a casa, né? Não? Primeiro vocês Então eu não podia. conhecer minha casa e depois vocês me conhecem primeiro. Isso mesmo, exatamente. Mas o mais lindo foi ontem, né? A Rita que já mostrou aquela luz iluminando, né? Mostrou a lâmpada nova que ela comprou. Já chegou. Ó, viu? Pois é, exatamente. Aí, ó. Então, aí eu pensei, todo mundo entrou assim, então quer dizer, eu também tenho que. Mentira! Renata, primeiramente, boa noite para você. Sexta-feira aqui, para a gente fazer um fechamento maravilhoso dessa semana aqui com convidados, várias histórias legais, né? Várias histórias bem profundas aqui. Com certeza a sua vai ser maravilhosa também para a gente poder trocar um pouquinho de experiências com todo mundo, né? Então, Renata, para não ter ninguém para te apresentar melhor do que você mesma, né? Então, se apresente aqui para o pessoal, fale um pouquinho da sua história, se quiser falar de uma maneira resumida do seu processo aí até o despertar, depois a gente vai trocando ideias aí sem script. Café com Luiz, café noturno. É, isso aí. Eu quase que eu fiz um chazinho, sabe? Mas acabou que tinha tanta coisa para fazer que eu acabei não fazendo um chazinho. Mas, enfim. Bom, boa noite, Luiz. Boa noite para todos, né? Obrigada pela presença de todos. Eu vi muitas carinhas conhecidas aqui que eu convidei e estão aqui, então muito obrigada, né? E eu espero sim que a gente seja contribuição, que nem você falou, né? Que acho que a história da gente sempre pode ressoar alguma coisa que a pessoa fala assim, nossa, ela venceu isso, ele venceu isso, eu também posso, né? Então, que seja assim para poder contribuir, né? E falando um pouquinho de mim, né? Eu estou, né, Luiz? Porque na verdade é como a gente vem aprendendo, né? A gente é muito mais do que isso aqui que vocês vê, porque essa lindeza toda aqui. Né? Mas a beleza maior daqui, né? A gente ainda não consegue ver, mas tudo bem, mas beleza. Mas assim, brincadeiras à parte, mas a gente vai aprendendo que a gente não é isso, né? Só que a gente consegue ver, que a gente é muito maior do que isso. E que a gente está aqui com esse avatar que vocês estão vendo aí, que sou eu, Renata, né? Sou eu, entre aspas. E a gente costuma falar temporariamente, exatamente. Neste papel de Renata, eu atuando aqui. Então, neste papel, né, atual, nessa existência, eu estou, Renata, né, casada, mãe de 2 filhos lindos, maravilhosos, que estão presentes na live, né? Tem minha nora também aqui junto, bacana, fiquei muito feliz. E assim, eu sempre fui uma buscadora, sabe? Eu sempre quis conhecer, quis aprender. E eu me lembro que, mesmo pequena, eu já queria ser professora. Eu tinha isso dentro de mim, de ser professora. E eu fiz, né? Eu fiz magistério, fiz educação infantil, trabalhei com crianças, amo trabalhar com crianças. E nesse percurso eu fui fazendo várias experiências, eu tive várias experiências, né? Então, assim, eu sou professora há mais de 20 anos, mas eu não estou em sala de aula há 20 anos. Porque eu amo experimentar coisas, amo arte, adoro arte. Depois me tornei professora de arte, de artesanato, né, também.
E nessa minha trajetória, eu estava pensando, né, quando todas as meninas foram falando e a gente vai vendo que sempre tem pontos em comuns, que todo mundo teve uma história assim de superação, principalmente quando a gente entra nessa questão do autoconhecimento, não é fácil, sabe? O princípio dele é dolorido às vezes, é solitário às vezes, principalmente quando a gente começa a despertar sozinho dentro da família, né? Então, assim, tem momentos bem difíceis, sim, mas, né? Mas olhando assim, até chegar nesse despertar, eu vivi muita coisa, muitas experiências, muitos trabalhos. Trabalhei com artesanato, trabalhei com mosaico, trabalhei com pintura, pintura em parede, pintura de quadros, várias coisas. Então, assim, eu fui navegando, fui fazendo cursos, fui aprendendo técnicas, me tornei professora de artesanato, trabalhei com grupos de convivência, aí foi onde eu me encontrei ainda mais, porque eu trabalhei com pessoas, eu amo trabalhar com pessoas. E aí eu fui para grupos de convivência e trabalhei com desde crianças bem pequenas, de 4, 5 anos, mães com bebês, até terceira ou melhor idade. Tive alunas de 86 anos, sabe assim, super bacana. E nisso, o que eu posso dizer, sendo professora de tantas pessoas assim? Eu aprendi muito. Porque eu acho que um bom professor, primeiro, ele tem que ser um bom aluno. Ele tem que estar aberto para aprender, né? Então, assim, foi muito bacana, sabe? Tem sido muito bacana a minha jornada. Eu estou muito feliz de estar aqui na Terra, vivendo como Renata. Não foi sempre assim, claro. Passei perrengue como todo mundo que chegou até aqui. Como todas as histórias das meninas, né, das nossas amigas, dessa egrégora linda que se formou no AMICE, sabe, assim, eu estou muito feliz por essa mentoria, por ter me unido a essas pessoas. Eu acredito muito que são pessoas que a gente vai reencontrando, né, que nem nós, assim, sabe, a gente sente essa afinidade, você sente que, assim, poxa, alguma coisa ali fala assim, ressoa. Então, são pessoas que eu acredito assim, que a gente já se encontrou em outras vidas, vamos dizer assim, e nesse momento a gente tinha que se reencontrar, né? Então, assim, muito legal, muito bacana mesmo isso. Mas aí, falando um pouquinho, assim, da história, eu tenho 2 filhos, né? Um de 24 e uma de 19. Então, eu passei por toda essa questão também de desafios como mãe, né? E nós passamos muitas dificuldades, assim, eu tinha uma vida, contando um pouquinho sobre a vida, que nem as meninas falaram, um pouco da vida delas, a gente tinha uma vida, assim, bem tranquila, sabe? Economicamente estável, a gente tinha, assim, uma vida bem bacana, né? E, de repente, passamos por uma crise e o negócio desandou e a gente perdeu tudo, né? Durante um tempo a gente teve uma falência, e perdemos tudo e foi bem pesado, sabe? Foram tempos bem difíceis. E nesse período, eu lembro que uma das coisas que me marcou muito foi que uma vez eu não trabalhava, meu marido estava desempregado, ficou desempregado, né? E eu comecei a usar os meus dons de fazer, né, patchwork. Aí eu tinha uma máquina, comecei a costurar. E aí eu fazia alguns trabalhinhos para uma senhora. E quando ela recebia, ela me pagava. Ou seja, eu precisava, mas ela também precisava e eu ajudava ela. E eu me lembro, sabe, Luiz, de um dia que eu tava na rua, né, assim, de carro, e o carro acendeu a luzinha da gasolina. Ou seja, tá acabando. E eu não tinha dinheiro para abastecer o carro. E eu também não tinha dinheiro para comprar pão para os meus filhos. Sabe, assim, eu não tinha dinheiro para levar o pão para eles tomarem café de tarde. E nesse dia, eu lembro direitinho que eu achei no volante do carro, assim, eu chorei. E eu chorei, sabe? Porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo, por que tudo aquilo estava acontecendo, né? E aí, naquele momento,
o telefone tocou. Meu celular tocou e aquela senhorinha virou para mim e falou assim: "Oh, minha filha, tem um dinheirinho aqui para você, você quer vir aqui pegar?" Meu Deus, sabe? E aí, não é? Então, assim, aí naquele momento eu falei: "Não, tô indo", sabe? E não era muito dinheiro, era uma quantidade, assim, pequena, vamos dizer assim. Mas aí, naquele momento, eu fui lá, recebi esse valor, passei no posto, abasteci um pouco e fui na padaria e comprei aquele pão novinho e mortadela. Eu me lembro direitinho. E mortadela. Pra gente que tinha uma condição de vida assim mais alta, sabe? Imagina, a gente almoçava no shopping todo final de semana. O brinquedo que os meus filhos queriam, eles tinham. A gente passeava. Não era nem aniversário nem nada. Ah, queria uma pista do Hot Wheels, ia lá e comprava. Queria uma boneca tal, ia lá e comprava. Enfim. E quando você cai, você perde tudo e você tá lá embaixo e você não tem dinheiro para comprar pão. Aí, quando você compra o pão, você fala assim: "Meu Deus, muito obrigada." Você começa a dar valor, sabe? a outras coisas, né? Exatamente. Aí o pão tem outro sabor, né? Totalmente. E assim, sabe? E aí nessa trajetória, que nem falou de perder tudo, né? Assim, não é fácil. Fácil, acho que não é. Quem já passou por isso sabe o quanto dói, sabe? Porque a gente acostumar com o bom é fácil, é bem mais fácil do que a gente acostumar com a perda, né? Quando você não tem. E aí o que aconteceu? A gente foi vivendo tudo isso de uma forma muito intensa, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E é doído, sabe? É muito doloroso, é muito doído, é muito sacrifício. E eu chorei muito, sabe? Vi minha família, meu marido chorar, eu vi meu marido, sabe, assim, sofrer também. E teve N coisas, sabe? Muito pesadas, vamos dizer assim, muito densas nessa questão do sofrimento. E aí eu olhando para trás, hoje, sabe, gente, quando eu olho para trás, para minha história, hoje, revisito o meu passado, eu consigo rir, eu consigo ser feliz, eu consigo agradecer. Mas isso não foi sempre assim. Isso tem uns 6 anos, tem 15 anos que eu moro no Rio Grande do Sul. Eu vim de Belo Horizonte, depois que a gente passou todas essas perrengues lá, daí nós perdemos tudo e viemos para cá. Então tem 15 anos que eu estou aqui. Mas tem aproximadamente 6 anos, né, que eu consigo olhar para o meu passado e dar risada, sabe? E agradecer pelo aquele dia que eu não tive o pão para comer, sabe? E que quando veio aquele pouco dinheiro, como ele foi abençoado, como ele foi bom, como ele fez a diferença. E com tudo isso aí, eu fiquei doente, eu tive depressão, eu tive ansiedade, né? Por quê? Porque você quer ser muito forte, você quer ser o alicerce da sua família, você pensa, você não pode fracassar, você não pode chorar perto de ninguém pode te ver chorando, porque senão vai piorar o outro. E não só mostrar a fraqueza do outro, mas, por exemplo, poxa, o outro também tá passando problema, né? Meu marido, vamos supor, aí eu vou chorar para ele. Então, assim, só que tinha hora que não dava, tinha hora que eram os dois chorando. Te entendo. Já passei para uns dedos. Sabe? Não é? Então, e aí o que acontece, né? A gente começa a buscar. E assim, eu sempre fui muito ligada à igreja, vamos dizer assim, porque a minha mãe era muito católica, e aí ela me ensinou, me colocou, né, aquelas forminhas que a gente vai entrando, né? Então eu fiz catecismo, fiz primeira comunhão, e fiz crisma, dei catecismo, porque eu tenho na minha essência o ensinar, tá? Então, assim, da minha essência, é uma das coisas que eu vim fazer aqui, foi essa troca, aprender e ensinar, né? Então, o que acontece? Eu fui dar catecismo, aí eu queria estar na igreja, queria ajudar, só que aquela questão da buscadora, sabe, ficava sempre ali, tem mais, não é só isso, não é só isso, não é só isso. Aí eu peguei depois, fui para a igreja evangélica, fui batizada na igreja evangélica, e aí aquela igreja já não estava mais boa, não me preenchia, eu fui para outra, eu nunca consegui parar muito tempo numa igreja, porque eu sempre ficava, tem mais, tem mais, tem mais.
Mas enfim, né? Passa um período que você fica meio que na zona de conforto e fica um tempinho mais parada, né? E com todos esses perrengues que a gente foi passando, eu sempre começava a me questionar, né? Porque o que a gente aprende dentro de uma igreja, principalmente de uma igreja evangélica, né? É que assim, se as coisas não estão dando certo para você, não é nem responsabilidade do pastor nem de Deus, é sua e ponto. Mas para as pessoas chegarem nessa conclusão, né, Renata? São poucas que chegaram. A maioria sempre prefere culpar o outro, né? É o pastor, é o presidente, é o governo, é o Estado, é o pai, é a mãe. Não, eu sei. Não, mas aí nesse caso aí, ainda não cheguei nesse ponto. Eu digo assim, que quando você está dentro da igreja, o pastor tira o dele, tira o de Deus e põe tudo em você. Você está em pecado. Entendeu? Você está em pecado, por isso que sua vida não vai para frente. Aí você fica, poxa vida, eu tô tentando fazer tudo certo. Exatamente. Não essa questão da autorresponsabilidade, que isso é fundamental, sabe? Assim, é fundamental, né? Se você quer dar certo na vida, meu filho, autorresponsabilidade, não tem autorresponsabilidade, autoconhecimento. Mas aí, neste caso, né, da igreja lá, então assim, por quê? Porque eles não têm as respostas que você precisa. Aí eles falam assim, ó, você está em pecado e ponto final. O que é isso? Tem resposta, e aí a gente você fala que você não pode questionar, que é isso mesmo, e você tem que sempre dar uma esquivada, né? Exatamente. E aí você vai ficando mais perdido, né, Luiz? E aí aquela coisa assim, você está ali dentro, enquanto você tem para ajudar, tá beleza. Aí quando você não tem, aí você já é jogada de escanteiozinho ali assim. Então assim, não são todas, tá? Não são todas, mas tem muitas que são assim, né? E eu vivi numas que eram assim e numas que não eram assim. Mas enfim, aí no fritar dos ovos, como diz lá, eu saí de todas as igrejas, sabe? Nesse momento, foi um momento bem, bem complicado. Mas eu nunca perdi a minha fé, vamos dizer assim, em algo maior, sabe? Assim, por exemplo, eu tenho Jesus como um mestre. E hoje, ainda mais, com o conhecimento que eu tenho hoje, a minha visão dele ainda é mais, que ele não é só aquele mestre, como a igreja ensina ali, aquele salvador que vai descer, que vai te pegar, não. Sabe? Eu acho que essa admiração e esse amor e esse conhecimento por ele ainda expandiu. Porque o que ele fala, né? Como diz você, nosso JC, o que ele fala lá é fenomenal, sabe? O que ele ensinou para nós é incrível. A gente só não aprende. Pena que a maioria não entendeu, né? Não vivencia, mas ele passou todos os ensinamentos, né? Se a gente conseguir pegar a essência do ensinamento dele, é só seguir a luz ali que você se dá bem. Exatamente. As falas dele, tá tudo ali assim. Só que aí vem o homem, complica tudo, vem ao pé da letra e blá, 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 e acaba afastando a gente. Para interesses humanos, interesses de poucos, e aí muda tudo, a essência da palavra. Exatamente. Aí a gente perde o poder. Né, o poder que ele veio resgatar em nós, que nós temos, sabe? A gente entrega para o outro. Né? Então, assim, e eu comecei a questionar isso, sabe? Assim, que para mim não dava mais, que não podia ser, não era só aquilo. Dentro de mim sempre falava, tem mais. Continua, procura, busca, que tem mais. E aí eu me lembro, assim, direitinho que eu sempre escutava falando assim, as pessoas dando aqueles testemunhos, ou alguém falando assim, nossa, isso foi um divisor de águas na minha vida. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu achava, meu Deus, será que eu nunca vou ter um divisor de águas? Por que o meu divisor de águas nunca acontece? Nunca chega, meu. Nunca chega, né? E aí a gente pensa assim, né? Que é um divisor de águas, né? Alguma coisa que vai acontecer, dividiu ali, você passou e acabou e melhorou tudo. E na verdade... A gente cria muita expectativa, às vezes em coisa que não tem nem fundamento, mas é uma expectativa. Quando você para raciocinar, você não sabe nem o que você quer direito, o que você está esperando. E por não saber o que você está esperando, você fica naquela expectativa e se desilude muitas vezes, né?
Exatamente. E aí o outro vem e conta aquela história mais assim, né? Tipo, mais enfeitadinha, né? Porque aí eu tava lá, veio uma voz, me falou, e aí eu fiz isso, e aí pronto, minha vida melhorou. Aí você fala, tem que acontecer comigo também, eu preciso disso. E aí você começa, sabe? E aí eu ficava naquela busca, né? E aí uma coisa assim que me marcou muito foi uma vez assim que... Aí depois que a gente perdeu tudo, assim, a gente foi recomeçando devagarzinho, mas foi sempre muito sofrido, sabe? Foi sempre muito difícil pra gente, né? E aí eu lembro que um dia eu já não estava em igreja nenhuma mais, né? Umas amigas que eu tinha falavam, coitado, tá desviado, vai queimar no inferno. Perdi algumas amigas, porque eu falava assim, eu falava mesmo, eu falava, não, eu não acredito que Deus é dessa forma que eles falam, não pode ser. E aí, um dia desses, eu estava pensando sobre, sabe, Luiz, foi até engraçado, porque veio uma analogia muito louca para mim, porque eu não sei se você lembra, quando a gente fazia senha no computador, e aí eles falavam assim, deixa umas frases ali, para se você esquecer a senha, você vai naquela... Você vai à frase e a frase vai te remeter à sua senha, né? E aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, eu acho que quando a gente vem para cá, a gente passa pelo véu do esquecimento, né? Mas eu acho que à medida que a gente vai vivendo, quando a gente está lá, a gente vai deixando frasezinhas ou acordozinhos, tipo assim, quando eu escutar isso, eu vou despertar mais um pouquinho. Sem dúvida, isso acontece muito. É a pré-programação encarnatória que a gente tem, né? Que às vezes está ligada aos mentores nossos e nós mesmos, que deixamos essas pistas. Exato. Exatamente. Tipo João e Maria, sabe? Assim, que vai deixando lá as pistinhas. Não pode deixar o pão, entra, chega um monte de pombo e passarinho e come tudo. Aí já era o caminho. Pois é, né? Então tem que ser coisa assim. Por isso que eu acho que muita gente não desperta. Acho que deixa pão e o pombinho come. Mas enfim, aí o que eu pensei, né? Que uma das frases que eu acredito assim muito que veio, que para mim eu falei lá assim, ó, isso aqui vai ter que acontecer porque isso aí vai me abrir um pouco mais a minha visão, né? Eu comecei a pensar assim, eu acredito que muita gente já pensou sobre essa pergunta, que isso já veio para muitas pessoas, mas naquele momento, para mim, eu nunca tinha pensado desta forma. E eu comecei a pensar assim, se Deus, a essência de Deus, qual é a essência de Deus, Luiz? Amor. Amor. Se Deus, que é amor, o criador de todas as coisas, né, o nome Deus, né, mas vamos dizer, a grande consciência, né, enfim, se ele é amor, a essência dele é amor, como ele pode abrir mão dos filhos dele para o inferno eterno? E isso não entrava na minha cabeça. E não tinha ninguém que conseguia responder isso para mim, sabe? Porque eu pensava assim, pensa bem, nós que somos imperfeitos, né? Por exemplo, hoje, nós ainda não alcançamos aqui, a gente não consegue ainda esse amor, né? A gente está bem longe ainda, nós somos só pedacinhos ainda, né? Mas imagina, Luiz... deturpado, né? O amor às vezes é amarrado a uma pessoa ou a algo, né? Não é algo genuíno. Incondicional, sempre tem uma condição para você amar alguém, até que nosso marido, com nossos filhos, né? A partir do momento que ele desagrada, desobedece, dá uma raiva, dá um sentimento que, dependendo do que for, você perde a condição, né? Não é? Mas mesmo dentro de toda essa condição, você imagina, você é pai, eu sou mãe, muitos aqui são, se você, eu perguntava assim, se você que ama seu filho soubesse de todas as coisas, porque, né, fala, né, Deus sabe, Deus está em todos os lugares, já sabe de todas as coisas, né, não cai uma folha da árvore sem que ele permita, enfim, tudo isso se fala na igreja, né? E eu perguntava assim, se ele sabe de todas as coisas, por que que ele ia criar um filho dele, sabendo que o filho dele não ia dar conta e ia para o inferno? Qual lógica tem isso? Porque nós que somos imperfeitos, se virasse para você e falasse assim para você, Luiz,
se você vai ser pai, mas essa sua outra filha que vai nascer, outro seu filho que vai nascer, nessa jornada, ele não vai dar conta, sabe? Ele vai se perder, ele vai fazer não sei o que lá e tal, 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 e ele vai morrer, abre aspas, sem salvação, fecha aspas, que é o termo que eles usam, né? Então, ele vai para o inferno. E você pode escolher, você vai querer ter esse filho ou não, sabendo-se que, no final das contas, ele vai para o inferno. Eterno. Eu acho que nós não temos nem noção ainda aqui do que significa essa palavra eterno. Né? Então você pensa bem. E aí eu perguntava assim, mas gente, como que Deus, que é puro amor, se nós tivéssemos a escolha, por exemplo, se eu tivesse a escolha, pelo amor que eu tenho pelos meus filhos, eu falava, não quero, sabe? Não vou ter. Porque para quê? Para ele queimar no inferno o resto da eternidade? Né? Então eu acredito que se eu que sou imperfeita, se você que é imperfeito, que tem esse amor, a gente não faria isso, como que Deus, que é amor, essa consciência, o Criador, faria isso? E aí eu comecei a perguntar, questionava, e ninguém conseguia me dar uma resposta que fosse, que satisfizesse a minha alma, vamos dizer assim. E aí uns falavam, o livre-arbítrio, que tudo eles jogam no livre-arbítrio também, né? Tudo é culpa do livre-arbítrio. Aí o livre-arbítrio, não sei o quê. E eu falava, não. Aí eu lembro que uma vez uma amiga minha me chamou para ir num congresso junto com ela. Ela falou, chega lá, você pergunta para ele, faça essa pergunta lá, já que é assim. Perguntei, aí ele enrolou, e enfim. E eu falei, não quero mais, isso não serve mais para mim, sabe? E aí eu dobrei meu joelho. Eu me lembro que foi um dia muito difícil também. E a gente estava passando vários perrengues, né? E eu chorei muito e eu virei para Jesus e falei para ele, falei assim, olha, eu quero conhecer a verdade que liberta. Essa que você fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como você falou ontem, né? Sobre o eu sou o caminho, né? Eu não quero mais viver assim, sabe? Não aceito, não dá. Né? Então, assim, me leva embora daqui, porque eu não consigo mais, né? E eu me lembro, assim, que eu dormi chorando, sabe? Foi um negócio, assim, forte. E no dia seguinte, claro, isso, gente, não é mágica, não existe, puf, minha vida. Vocês acham que aí no dia seguinte eu acordei e eu tava rica e milionária? Não! Jogaram um pó de periquilim lá pra você à noite, né? Você acordou tudo plena, rica e tudo... Plena, maravilhosa. Não mesmo. Não foi bem assim a história. Até gostaria de falar que foi, mas eu tenho que contar a verdade. Não foi, né? Então, assim, só que quando eu acordei no dia seguinte e assim, eu me senti um pouco mais leve, sabe? Parece que não tinha tanto peso, vamos dizer assim. E sem brincadeira, Luiz, aí começaram a acontecer coisas como se tivesse começado a tirar um véuzinho assim, sabe? E aí eu comecei a conhecer sobre o espiritismo, aí eu comecei a me abrir para outras coisas que até então eu não conhecia. E aí eu comecei a ter, assim, experiências diferentes, porque eu acho que naquele momento eu me abri, já que eu falei para ele, né, eu quero conhecer, então eu me abri, abri meu campo. Recebereis, né? Você pediu com fé, né? Você vai receber. Exatamente. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a ter algumas experiências bem diferentes. E foi um negócio bem bacana, vamos dizer assim, sabe? Porque eu tenho muito essa ligação com o espiritual, como eu disse. Só que eu buscava isso dentro das igrejas, né? E formatadinha ali, tinha que ser assim, assim, assim. E isso nos limita. E nós não somos limitados, tá? Aí vem a fala maravilhosa do Luiz que diz: nós somos consciências ilimitadas, irrestritas e sem apelidos. E é isso que nós somos de verdade. Só que a gente está tudo dentro de caixinhas que eles nos colocaram e limitando o nosso real poder. E aí eu comecei a ter, sabe, a sentir mais coisas. E a minha avó é falecida e eu sempre tive uma ligação muito grande com ela. E teve um dia que eu senti a presença dela. Eu senti que parece que ela estava comigo ali, né? E de repente eu estava sozinha em casa e eu senti tocar assim no meu ombro, assim.
como ela chegava antes e fazia assim. Na hora eu fiz assim, falei assim, vó, você tá aí? Sabe, assim, coisas assim, que antes, dentro de uma caixinha, eu jamais ia me abrir para isso, para que isso acontecesse. E aí eu fui fui despertando. Aí a cada vez mais eu fui despertando um pouquinho, despertando um pouquinho, despertando um pouquinho. E nesse despertar um pouquinho, eu entrei, né, no que todo mundo fala, e eu digo e afirmo que é poder, que é o autoconhecimento. Autoconhecimento é poder. Quem me acompanha um pouco, as pessoas que me conhecem, elas veem alguns posts meus lá, alguns stories, e eu sempre costumo colocar autoconhecimento é poder. Mas é por quê? Porque eu acredito nisso, porque isso na minha vida é poder. Porque quando a gente começa a entrar para dentro de nós, que o caminho é para dentro, o nosso autoconhecimento é para dentro, e a gente começa a descobrir quem nós somos de verdade, e aí vem de novo aquela fala, não é mágica, sabe? Às vezes é duro, é difícil, é solitário, você ainda chora, passa perrengue, né? Mas quando você começa de verdade, as coisas vão abrindo, sabe? Os sinais vão vindo, as pessoas vão chegando na sua vida. E aí de um vai passando para outro, de outro vai passando para outro. Aquela historinha lá das migalhinhas que você vai juntando. Você vai lembrando, né? Que você deixou, aí você vai fazendo um caminho reverso, vai lembrando, alguém vai dando uma pista diferente. Uma porta vai abrindo uma outra porta, né? Quando você passa por uma porta, você tem acesso a outras portas. A outras portas, né? E aí eu comecei. Uma porta primeiro, né? Senão não pega a próxima. Você fica parado ali, né? E aí eu comecei, sabe? E aí eu fui para esse caminho do autoconhecimento. Eu comecei a olhar para mim, eu comecei a estudar. E aí eu fui entrando nessa questão das terapias holísticas, né? E aí eu conheci o Reiki, né? Que foi uma das primeiras coisas que eu fiz, que eu conheci, foi o Reiki. Legal. E aí, assim, eu tenho uma história muito bacana com o Reiki, porque antes da pandemia, eu passei por uma cirurgia, eu tive que retirar o útero, né? Porque eu estava tendo já anemia profunda, já tinha que ir pro hospital tomar ferro na veia, porque o negócio estava ficando feio, né? E aí, num desses grupos de autoconhecimento, eles nos colocaram dentro de um grupo para receber Reiki. E aí eu pensei assim, tá, eu vou receber um troço que eu nem sei o que é. Que nem você, sabe, Luiz, que você fala que tem que experimentar? Então eu falei assim, tá, beleza, eu acho que esse negócio é bacana, é legal, mas eu quero saber o que é. E aí eu fui pesquisar sobre o Reiki, saber o que era o Reiki, e aí eu fiquei assim, falei, nossa, isso é muito legal, encantada. E aí eu fui estudar. E aí eu fiz todos os níveis de Reiki, né? Que a gente fala que a gente tem o nível 1, tal, até o 3B lá, que é o mestrado. E aí eu fiz todos os níveis de Reiki. E aí, quando eu fiz a cirurgia, eu já era reikiana, né? Assim, tinha pouco tempo que eu tinha começado. Eu fiz a cirurgia e, passado-se um tempo, eu fui no médico, eu estava sentindo dores ainda, e o médico mandou fazer um exame e ele viu que tinha outro mioma, e que era um mioma grande. E aí ele falou assim, olha, nós vamos ter que olhar bem isso aí, porque eu tô achando que você vai ter que passar por outra cirurgia. Poxa, não tinha nem 2 meses que eu tinha aberto a barriga toda. Eu falei, não! E aí, o legal, a história legal que eu falo, é que aí o que aconteceu? Eu senti assim, aplica Reiki em você todos os dias até o próximo exame. E eu segui a intuição e eu comecei a me aplicar Reiki todos os dias como a intuição veio, né? Aí chegou no dia do exame, Luiz, eu peguei o exame lá, e eu tenho o exame aqui, tá, gente? Se alguém quiser ver, tá aqui o exame. Vai ter a prova. Aí eu peguei e fiz o exame, e o mioma tinha reduzido consideravelmente. Um negócio incrível. Que na hora até eu fiquei assim, meu Deus, que isso? Sabe? Mas assim, aí quando eu levei pro médico, até ele pegou lá o papelzinho assim, ele olhava pro papel, olhava pra mim, assim. Não entendeu nada. Aí ele virou e falou assim,
falou assim, olha, ó, do jeito que estão as coisas aqui, tá tudo bem, você não vai precisar de cirurgia mais, viu? Tá tudo bem. Então, assim, foi o meu primeiro contato mais real, vamos dizer assim, com essa questão da energia, né? E aí, de lá, assim, eu comecei a aplicar na minha família, né, e tudo. Então, assim, hoje sim, hoje eu atendo reiki, atendo chakras, né, alinhamento dos chakras, estudo bastante sobre os chakras, porque eu acho que é fundamental para todos nós, quando a gente começa a saber sobre isso, que são os nossos vórtices de energia, por onde entra a energia vital e que ali, se tá tudo belezinha, a sua vida fica mais, flui melhor, tá todo né? nossos órgãos, todo o nosso corpo, né? Verdade, né? Ah, minha filhinha tá ali falando, é maravilhoso, porque eu aplico nela, né? Ela sabe, né? Mas enfim, né, Luiz? Daí, assim, e aí eu continuei nesse processo, estudando outras técnicas. Aí eu até que eu cheguei no mapa do nascimento, né? Que hoje eu também sou analista do mapa do nascimento, que vem da numerologia cabalística, de Hermes Trismegisto, sabe? Né? Então, assim, é um estudo milenar, vamos dizer assim. Acho que é a origem da cabala hebraica, né, se não me engano. Isso, é o estudo mesmo, é a transformação das nossas letras nas letras hebraicas, em letras sagradas e depois nos números, porque tudo é vibração, né? Tudo é energia, frequência e vibração. Então, através disso ali, do nosso nome, né? Esse primeiro nome que nós temos aqui, né? E da nossa data de nascimento, fala sobre a nossa essência. É como se fosse aquela nossa pré-programação que você fala, sabe? Que assim, coisas que a gente decidiu que ia fazer aqui quando a gente vem, que nem você, por exemplo. Por que você não era feliz lá no seu outro emprego? Né? Por que deu um vucu-vucu lá e tal, e, meu Deus do céu, não tá bom, mesmo você tendo dinheiro, mesmo você tendo carro, mesmo não sei o quê? Porque lá atrás, você tinha que ser nosso mentor. Simples assim. Hoje eu consigo ver, claro, eu fui tirado do meu emprego. Né? Eu também, eu saí assim, quase que a pontapé, assim, o universo falou, vai menina, logo, sai daí. Mas enfim. Assim, dentro do seu emprego já tem um monte de gente que faz isso aqui, cara. Vai fazer outra coisa que se foi preparado para isso. Pois é. Você também agora, né? Não é? Exatamente. A minha nora lindinha tá falando ali. Hoje eu apliquei reiki nela, ó, tá vendo? Enfim, né? Mas aí, voltando ao mapa, né? Então, o mapa, ele te dá esse norte, entende? É como se ele te conectasse com esses pré-acordos que você fez, né? É claro que ele não vai ser uma coisa que vai falar assim, ó, Luiz, você tem que ser mentor. Obviamente que não, né, gente? Mas, enfim, né? Para quem sabe ler um pinga letra. Então, o que acontece? Quando eu passei num desses processos de autoconhecimento, fizeram o meu mapa, né? Os alunos todos ganharam lá o mapa do nascimento e a análise do mapa do nascimento. E foi outro clique em mim, sabe? Eu falei, gente, olha quem eu sou de verdade. Pô, cara, eu sou poderosa pra caramba. E a gente não acredita, Por quê? né? Porque exatamente. E aí o mapa do nascimento, ele vem te dizer o quê? Você é foda. Se você não tá sendo foda, porque você tá desalinhado. Se alinha, porque você tem muito poder. Resgata seu poder e... Resgata seu poder. Cumpre sua missão. Claro, ele te mostra seus desafios também. Claro. E aí é o seu olhar, né? Por exemplo, vem lá assim que, por exemplo, você tem tendências ocultas, você tem lições, você tem várias coisas ali que você vai trabalhar, que na verdade tudo é energia, foi você que foi magnetizando tudo aquilo ali. Mas te dá a chance de abrir um leque, de abrir sua consciência e de saber o real poder que você tem, quem você realmente é. Né? E eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho tanto poder, mas eu tô totalmente desalinhada, deixa eu alinhar esse negócio aí. Sabe? E aí no meu mapa, por exemplo, a minha motivação no mapa é o quê? É aprender, adquirir conhecimento, ensinar. Olha, desde criança eu queria ser o quê? Professora. Ensinar, servir, é o humanitarismo. Né? Então, assim, e eu tenho 11 no meu mapa. O que significa 11? Ligação com o espiritual.
É um número mestre que te liga com o espiritual, sabe? Então eu falei assim, uau, cadê essa Renata que tá aqui? Eu tenho que achar ela. Quem é ela? É a minha essência de verdade. É a minha centelha, é meu eu sagrado, entende? Então foi um outro clique na minha vida, sabe? Foi aí que deu mais uma virada de chave. E aí aquela coisa, sabe, Luiz? Quando você vê, não tem como desver. Quando você começa no processo de autoconhecimento, não tem como sair mais. Ó, se alguém não quer isso, não entra. Se alguém não quer poder, não entra. Porque não volta. Puxar de volta, né? Não, é brincadeira, tá, gente? Entra sim, porque é aí que a gente resgata nosso verdadeiro poder, tá? Eu acho que não tem outra porta, a não ser para dentro de nós, a não ser nos conhecer de verdade, quem nós somos de verdade, verdadeiramente. Não é essa historinha aí que contou pra gente, que a gente... Não, não, não. Nós somos muito mais do que a gente imagina, viu? Todos nós. Então, aí eu comecei a resgatar esse meu poder, né? E aí eu fui indo, né? Fui indo nessas migalhinhas até achar quem... Você, amado mestre! Mestre não, brincadeiras à parte. Um amigo de longa data. Exatamente, de outras vidas, né, Luiz? É. Mas assim, brincadeiras à parte, né, até eu encontrar, né, o Luiz, né? Eu comprei alguns cursos, né, dele no começo, cursos menores, vamos dizer assim, aquele mime dos arquétipos, sabe? O da ansiedade, um outro. Aí eu comecei a seguir ele nas redes sociais, até que veio o Ame-se, né? E quando veio o Ame-se, meu coração fez assim, tom, tom, tom. Vai que você tem que estar lá, vai que você tem que estar lá. E aí eu fui. E aqui estou eu, gente, ó. Euzinha fazendo live com o Luiz, depois de toda essa trajetória toda aí, assim, de autoconhecimento. E eu falo que é só mesmo expansão de consciência, sabe? Que é um começo. É. E tem as ferramentas que são, né, igual eu falo assim, não é todo mundo que vai despertar com um reiki, não é todo mundo que vai despertar com o mapa do nascimento, não é todo mundo que vai despertar com barra de axis, ou sei lá o que, são ferramentas, sabe? São ferramentas, é um conjunto. Exatamente. Mas tem a sua, sabe? Tipo assim, a sua que eu digo do pessoal que tá assistindo aqui. Claro. Tem aquela que é para você. Tem aquela pessoa que você vai se conectar, que vai dar aquela luzinha, entende? Vai falar, opa, eu sou mais do que isso aqui, né? E eu acho que é isso que tá precisando, sabe, Luiz? Porque as pessoas falam assim... Ah, nossa, nós temos que construir um mundo melhor, né? Ai, todo mundo quer um mundo melhor, tá, cara? Mas como é que a gente começa esse mundo melhor, se não por dentro de nós? O que você está fazendo? Sabe? É dentro! Para construir esse mundo melhor, né? Qual é a sua parte, qual é a sua entrega, seu servir? Não é? Aí entra aquela questão, né, que a gente fala da autorresponsabilidade, sua parte. É muito bacana você jogar para o outro, né? Claro. É só cobrar, né? Ficar esperando alguém fazer só por você. Fazer por você, né? Então, assim, eu acho que aí é que tá. E quando você começa a entrar nesse processo, né, de autoconhecimento, aí vem a autorresponsabilidade, aí você começa a despertar. E aí você vai vendo o que você faz para o outro, você está fazendo para você. Sabe? Mas você quer falar, Luiz? Eu falo pouco, tá? Não, mas é maravilhoso, Renata. Não estou nem te interrompendo aqui, só estou anotando umas coisinhas para depois a gente falando e não decorrer. Né? Mas é engraçado. Engraçado não, porque tá tudo interligado, né? A sua história, olhando a história das meninas, olhando para a minha história, mais as histórias das pessoas que eu já conheço, todo mundo passou por várias dificuldades, né? Todo mundo teve uns tombinhos também. E essas dificuldades, quando você olha depois de um grande processo, né, que no começo você não entende, você questiona se com raiva de Deus, de Jesus, de você mesmo, você quer culpar os outros, você não entende nada, né? E esse não entender que faz você cada vez questionar e buscar quando você se abre para isso. Mas essas dificuldades, quando você olha para um outro ângulo, ela faz parte, né, de um grande aprendizado, que é o aprendizado maior que estamos aqui para vivenciar. Porque essas dificuldades servem para nos fortalecer para as coisas maiores que estão por vir ainda. Então, tem dificuldades que são necessárias, só que nós classificamos ela como negativo, coisa ruim e tal, alguma coisa, né, pequena perante uma coisa maior que ainda estamos nessa redescoberta. Então, quando a gente começa a
mudar o significado das coisas, né, a gente começa a olhar de um outro ângulo essas dificuldades. Porque, no fundo, todos os eventos que acontecem na nossa vida são neutros. Só que de acordo com aquele padrão que você aprendeu, aquela cultura, o certo e errado, a religião que você frequentou, né, a história da sua vida ali, toda aquela programação que você teve, você, né, diz que, não dá, eu não consigo. Ah, mas por que está acontecendo comigo? Porque você está vendo somente um pedacinho pequeno. Para você tentar resolver aquele problema, você tem que, talvez, né, buscar um outro caminho, buscar olhar de um outro ângulo, e aí você vai ver que aquilo lá não era um problema, né? Era só parte do exercício, né, para fortalecer você na sua jornada, e aí te levar para um outro nível. Então, é engraçado, principalmente eu percebo que muitas pessoas que têm, durante a trajetória dela, um patamar, vamos dizer, de sucesso, né, um emprego bacana, uma qualidade de vida financeira legal, um relacionamento e tal, né? E de repente perde isso, a gente fica um pouco sem chão. Porque a gente acostuma realmente, é muito fácil de acostumar com coisas boas. Só que quando você perde, muitas vezes, tá ligado, né, com o aprendizado, às vezes, da sua consciência, para você começar a dar mais valor pelas coisas. E às vezes, quando você não tem muita coisa, você não para de dar valor, de repente você começa a dar um valor mais supérfluo, porque você sempre quer mais, e começa a dar valor para as coisas que realmente valem, né? E aí, quando você E até, queda, Luiz, até te interrompendo um pouquinho, porque até eu acho que acontece, sabe, é que assim, não que ter seja ruim, não, a gente está aqui nessa vida, é uma vida material, a gente tem que ter, tem que pagar as contas, sabe, ter um carro, ter uma casa bacana, você pode viver, mas um conforto, exatamente, mas eu acho que o que acontece muito é que os valores vão sendo invertidos. E aí, o que eu acho que vai acontecendo? Quando a gente vai tendo, sem conhecimento da sua essência, dessa coisa maior que é a espiritualidade, você começa a se fundir com o ter, sabe? Então você vai fazendo uma fusão ali assim, ó. Ah, eu tenho uma casa linda, que nem no meu caso, da minha família. Não, a gente tinha uma casa enorme, imensa, sabe? A gente tinha um sítio lindo, aí colocou uma piscina maravilhosa lá para receber os amigos, para fazer churrasco, para não sei o quê, aí comprava presente, aí você vai se fundindo com o ter. E quanto mais você vai tendo e se fundindo com o externo, mais você vai se perdendo de você mesmo, da sua essência, tá? Aí você se perde da sua essência, né? Não é por mal, não é por nada, talvez aí por que você falta de chega num conhecimento. tema muito importante, né, que é a dúvida de muita gente sobre a Matrix. O que é a Matrix? A Matrix, de fato, é você entrar numa ilusão somente do fora. E você vive aquela ilusão baseado no ter, baseado nos compromissos, nas coisas externas a você. E quanto mais você coloca foco no externo, né? A gente fala que onde a gente coloca foco expande, você está com a sua experiência, com a sua realidade baseada no externo. Então você acredita que para ser feliz, para ter mais sucesso, você sempre tem que ter mais, porque você nunca está contente, né? Ah, não, agora tem um sítio, legal o sítio, mas agora eu quero pôr uma piscina. Agora quero fazer mais uma coisinha, agora quero melhorar alguma coisa, quero trocar meu carro, quero sempre, né, baseado no ter. Quanto mais você foca no ter, né, você, é o que você falou, você perde a essência, ele perde inverte os valores, né, que você acredita que o ser, ou melhor, o ter liga com o seu ser, né? Então, eu sou bem-sucedido, eu sou professora, sou casada, sou isso, né? E você coloca, eu sou tudo, mas na verdade são os rótulos que você tem. Só que por mais que você tem, isso aconteceu comigo, falo com experiência própria, você percebe que aquele vazio, que falta algo dentro de você que nunca vai ser preenchido pelo ter. E aí que começa, né, os questionamentos, aquele vazio existencial, aquela falta que você começa, às vezes, brigar com você mesmo, com as pessoas que estão, porque você não está bem com você. E como você falou aí, que toda a sua história, né, das meninas e também a minha história, que esse processo é muito individual de cada pessoa, né? E você pode dar quantas voltas você quiser, mesmo voltando lá, pegando seus pãozinhos, as pedrinhas que você deixou, e o caminho, o destino, né?
mais, não avançado, mas é o caminho que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai ter que chegar. É na espiritualidade. Só que muitas vezes a gente foi direcionado e criado esse condicionamento que a espiritualidade só pode ser através de uma religião. E às vezes a gente vai para lá e beleza, mas dá aquela travada, parece que não é, de 80 uma, 80 outra, e você vê que a religião também é algo externo, né? Porque sempre você tem que colocar, né, se conectar com o religar, que é o significado da religião, através de alguém, através de uma doutrina, através de um livro, através do padre, do pastor, do papa, de sei lá quem, do santo, né? Quando você se liberta de todo esse externo, do ter, né, das devoções, dos dogmas, e volta para o ser, aí sim você começa a sentir aquela reconexão, e aí você vê que o caminho é gigantesco para dentro, que é o autoconhecimento. Exatamente. Aí você entra, como eles dizem, você entra naquela caverna, naquela senda ali assim, ó, e às vezes tá escuro lá, meu Deus, não consigo ver nada, sabe? Mas prossegue, vai. Porque é o caminho, não tem outro, né? E é exatamente isso, sabe, Luiz? Você vai perdendo a sua essência. Aí vem, né, a espiritualidade, vamos dizer assim, te sacode, fala, ô, acorda aí, não é por aí não, sabe? E aí vem uma coisa, né, que as meninas até falaram ali, que a gente não consegue ler muito ali, porque a gente está prestando muita atenção, mas de vez em quando, né, falando do apego. E é exatamente, sabe? Porque aí você vai se apegando aquela falsa sensação de ser, mas que na verdade é o ter. Aí você se funde, como eu falei, e aí o apego vem muito. E como diria o querido Siddhartha Gautama, né, Buda, o apego é a raiz de todos os males. Porque a gente não está aqui para apegar a nada. A gente está aqui para viver essa vida com leveza. Não significa que a gente não possa ter uma casa, ter um carro bacana. Claro que não. Mas você tem que... Pode usufruir, tá tudo Exatamente. Exatamente. Usufruir, mas sabendo que você não possui, sabe? Que não é seu. E aí, porque quando você perde, você tá apegado àquilo ali, ai, é meu. Aí você sofre. Né? Exatamente. E aí eu costumo dizer que que o autoconhecimento tem me trazido muito essa questão. Eu, claro, tenho que trabalhar muita coisa em mim ainda, mas assim, essa questão de desapegar, né? E principalmente a gente consegue desapegar até a pessoas também, sabe? Desapegar e saber assim, eu estou aqui nessa vida como mãe dos meus filhos, mas os meus filhos são também deuses, vamos dizer assim, que estão vivendo a vida deles, que tem o crescimento deles, que tem uma vida totalmente independente da minha, que a minha vida, o meu crescimento, a minha expansão de consciência é só minha. Ninguém faz por mim. E a deles é deles, eu não faço por eles. Eu posso sim ajudá-los, sabe? Quando possível, né? Falar, mas se eles... Exatamente, mas se eles não quiserem, não é nada que eu possa fazer, entende? E aí você para de se cobrar tanto, porque chega um tempo, não sei se isso já passou, os seus são ainda pequenos, mas assim, que quando você vê, ainda mais quando você passa por tanto problema, assim, você fala assim, poxa vida, que péssima mãe que eu sou, que sabe? Que droga de mãe que eu sou! E aí você começa a se cobrar, a se chicotear, né? E aí você começa a falar assim, não, mas eu errei, mas não sei o que, onde que eu errei, né? Assim, por que que eu não tomei outra atitude? Porque talvez eles podiam ter não sei o quê. Ah, e aí eles podiam ter feito uma faculdade não sei de quê. Gente, a paranoia da gente, por quê? Porque a essência da gente é o que mais vale, sabe? É o que a gente realmente é. É isso, sem esse apego. E aí eu comecei a saber que o quê? Que eu fiz o melhor que eu pude, né? Que eu fui o melhor que eu pude. E aí eu ainda sou o melhor que eu posso, né? E é essa a minha busca. Das costas, né? Ser livre. E isso é liberdade verdadeira, né? É você estar bem com o que você fez, porque naquele momento, naquele ano, naquela fase da sua vida, você deu tudo que você tinha que dar. Tudo que você tinha que dar naquele momento e tá tudo bem. Porque não tem certo e errado.
né? O certo e Não errado é? é só baseado nos funcionamentos das coisas, mas você falou dessa palavra-chave, ô, Renata, apego. Meu, apego é a causa realmente maior do sofrimento e do aprisionamento que nos mantém aqui, né? Porque quando você... Eu me libertei, foi uma das viradas de chave, o divisor de água lá que você... hoje já deve ter visto alguns na sua vida, né? Mas um dos grandes divisores de água da minha vida foi o quê? Eu entender, né, que eu estava aqui de passagem, tudo que é uma jornada. Quando eu entendi isso, eu comecei a me libertar dos meus apegos e entender que tudo nessa vida é emprestado. Até seu corpo é emprestado, né, da terra. Então, Exatamente. seu filho não é seu, né? Está emprestado para você exercer um papel de mãe, né? Ele também tem um papel de filho, você tem um papel de esposa, de professor. Então, são papéis que o nosso personagem vivencia aqui. Quando você entende isso, né, o olhar de fora, mas entende sentindo mesmo, como uma verdade dentro de você, você se liberta dos fardos e aproveita a experiência, né? E você aprende e vivencia, porque tudo é uma troca, é um aprendizado. Mãe aprende, filho aprende, pai aprende, casal aprende, funcionário, professor e aluno, tudo é uma troca, Sempre. né? Então, quando você olha essa vida como uma grande escola, entendendo que nós estamos numa jornada temporária, que a única certeza que você tem desde o momento que você nasceu é que você vai morrer. Isso é a maior certeza de Exatamente. todo mundo. Ninguém vai viver para sempre nesse corpo aqui, né? Então, Como diz meu sogro, ninguém fica para semente. exatamente. Você deixa a sementinha, você planta umas sementinhas aí. É, Né? mas não é você. Não é você. Então, isso aí, né, quando você entende que tudo isso aqui é um empréstimo e você pode usar à vontade, porque está disponível. Tem um banquete disponível. Só que, infelizmente, né, a gente foi condicionado que só tem migalhas, que o mundo é difícil, que é competição, que é isso, que é aquilo, que criou todo esse aprisionamento mental. E também, Renata, agora um assunto um pouco mais avançado, esse apego é o que cria o aprisionamento da parte reencarnacional. Então, nós estamos aqui ainda, né? Muitos de nós estamos aqui ainda e já poderíamos ter ido para esferas maiores, vamos dizer assim, espirituais, dimensionais, porque nós temos apego. Quando você faz a passagem com o apego, com o drama, ai meu Deus, o que eu fiz? Ai, se eu tivesse feito aquilo com meu filho, com meu marido, ai, você fica com aquela punição, aquela culpa que muitas vezes vem através da religião. Esse apego, por ressonância, por vibração, cria emaranhados. E esses emaranhados, você tem que vir para tirar os emaranhados. Só que como você vem aqui com uma amnésia, você acaba criando mais emaranhados ainda, ao invés de resolver os que você já tinha. E isso fica um looping sem fim, né? Só que isso é um assunto maior, mas quando Exatamente. você Aí que entende... vem que eles falam, né, daquela roda de Sansara, que você fica ali, a rodinha do hamster, que você fica preso nela ali, né? São E vários aí, níveis de meu apego, filho, né, Renata? Então, são os não apegos é? ao amor, ao seu Exatamente. marido, ao namorado, ao carro, a isso, que quando você É, perde aquilo lá, né? Perde, entre é. aspas, você E sofre. eu costumo dizer para as pessoas assim que às vezes eu atendo nas nossas conversas sobre desapego, né, igual às vezes eu falo, né, por exemplo, a questão de filhos, porque é muito difícil você falar para uma mãe, por exemplo, que você tem que desapegar de um filho. Mas eu falo o seguinte, Luiz, desapegar não quer dizer deixar de amar. Pelo Não quer dizer contrário, eu acho que é abandonar, um né? É que a amar pessoa ainda tem o mais. desapegar ligado a abandonar ou deixar de escanteio. E não. Isso aqui tem Exatamente. É você deixar saber ter livre, vibração, né? sabe? Deixar livre. É, é deixar livre, sabe? É saber que você ama e deixar o outro livre também para te amar. Porque eu costumo falar o seguinte, que a nossa mochila vai ficando pesada, né? Nós somos mochileiros aqui nesse planeta, né? A nossa mochila vai ficando pesada por causa de coisas que nós mesmos pegamos e colocamos. Ninguém coloca nada na mochila da gente, não. Sabe? É a gente mesmo que pega e vai enchendo a sua mochila de coisas ali assim, e por isso a vida vai se tornando pesada. E quando você aprende sobre desapegar, claro que não é de uma vez para outra, você não desapega de tudo de uma vez, é um processo, mas é como se você fosse tirando aquelas pedras, sabe? Aquele peso ali, ó, da sua mochila, e a vida vai ficando mais leve. Sabe, a vida vai se tornando mais leve. Não é que você não tem problema, não é que você não tem desafio, não é que você não tem conta para pagar, é que a sua visão muda, né? Você começa a ser grata por estar aqui vivendo, sabe, por estar aqui, porque você sabe que estar aqui
tá te ajudando a evoluir quando você desperta. É o verdadeiro tesouro, né? Estar aqui, vivenciando e aprendendo com essa experiência aqui é a única coisa que a gente leva daqui, né? Essa experiência, a informação. Exatamente. Aí você começa a ser grato. Aí por isso que eu falei que quando eu falei que tem pouco tempo que eu consigo olhar para o meu passado, vamos dizer assim, revisitar e olhar com gratidão. E olhar que tudo foi aprendizado. Porque, na verdade, não existe nada que não seja bom. Exatamente. Porque... Tudo é ponto de vista, né, Renata? Tudo é a maneira Exatamente. de a ótica do observador. Porque quando você começa a ver que o desafio vem para te fazer crescer, você olha para ele diferente. Sabe? Você não vê mesmo. Você não pegar as pérolas e preciosidades dessa live aqui, porque se as pessoas conseguirem entender, né, o que está por trás do que a gente está falando aqui, principalmente muita coisa que você está falando, as pessoas têm um salto de consciência. Isso que você acabou de falar agora, né? Eu vou tentar colocar de uma outra maneira aqui. Quando você tinha sofrimento por algumas coisas e olhava talvez a sua história, algum episódio da sua vida, né? Se culpando, se martirizando ou achando que você era fracassado por ter perdido as coisas, enfim, né? Tinha dor, tinha sofrimento. Na verdade, dor é temporária. Tinha o sofrimento por aquela história. Quando você começa a olhar para o passado, para as coisas que causavam desconforto em você, e aquele sentimento não vem mais, você trocou a informação, você ressignificou, transmutou. Então, a melhor régua para todos nós é dar uma olhada para o nosso passado, as encrencas que a gente teve com pessoas, né? Os auto-julgamentos que a gente fez. Olha para aquela cena, tenta relembrar, ou uma pessoa específica, qualquer coisa, traz o sentimento. Se for um sentimento de dor, negativo, ou qualquer coisa que te traz uma coisa pesada, né? Pode ter certeza que tem algo para ser trabalhado. E a partir do momento que você se conhece, você vai trabalhando, seja lá com qual ferramenta você queira, que tem várias ferramentas maravilhosas, e quando você olha de novo para aquele passado, que tinha aquela emoção que travava, que aquela emoção não existe mais, é somente um fato, só uma memória neutra, né? Ou às vezes até feliz por ter passado por aqui com um aprendizado, você evoluiu, você já subiu um degrauzinho, você aprendeu algo maior, né? E quando você começa a cada vez mais olhar para o seu passado, olhar para as circunstâncias da sua vida atual, do seu presente, e não entrar mais em sofrimento, perceber que você está no equilíbrio, né? A gente, lógico, não vai ficar no equilíbrio, na plenitude o dia inteiro, porque é tanta influência aqui, mas você começa a perceber que você está mais no equilíbrio, mais numa vibração harmônica do que desarmônica, pode ter certeza que você começou a desapegar, né? E você já está num processo, pode ter certeza, de evolução consciencial, né? De entendimento de que existem coisas maiores do que as coisas desse mundo, né? E a partir do momento que você começa a ter essa visão, né, de desidentificar com as coisas do mundo, né, de usar somente as coisas como, mas não como sua, não como aquele apego aprisionante, você está pronto para começar a acessar as coisas maiores, né, que não são desse mundo pequeno aqui que a gente está vendo. Então, são várias pérolas aprendizadas que as pessoas conseguem pegar isso aqui e transformar. Exatamente. É por isso que fala, né? Aí a gente até volta naquela questão que a gente falou sobre, no meu caso, né, um mestre que eu amo muito, que é Jesus, né? E quando você vai olhar lá, e fala assim, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vamos dizer assim, né? E o que significa isso, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que querem, né, expandir a consciência, porque os desafios são para quê? Para te sacudir, são para te fazer crescer. E aí que nem você falou, e que nem a gente falou. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a despertar, você olha diferente para as coisas, você olha diferente para as pessoas. Você olha assim, você tira a responsabilidade do outro pela sua felicidade. Né? Você não joga mais, tá, eu não sou feliz porque meu marido faz assim, 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 ou minha esposa faz assim, 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 ou meu filho não me dá valor, não sei o quê. Você tira, sabe? E aí você liberta o outro, e você se liberta, sabe? E isso é libertador, isso é poder, sabe? Você não ter mais essa questão. Eu ouvi uma coisa, Luiz, que assim...
uma amiga minha falou para mim assim, ela é muito da igreja ainda, sabe? Mas é uma pessoa muito querida, eu amo muito ela. Mas ela falou que ela começou a entrar nesses processos aí como é que fala? Lei da atração. Mas assim, aí o que acontece? A pessoa só vai só na lei da atração. Não quer estudar mais nada, né? Exatamente, né? Não quer estudar as leis universais, enfim, né? É outro nível, mas tudo bem. E aí ela começou a falar assim, meu Deus do céu, eu comecei a ficar com ansiedade, eu fiquei não sei o quê. Ah, não, é muito mais fácil porque ela é da igreja, é muito mais fácil, Deus é que decide. É o que Deus quiser. É o que Deus quiser. Aí eu falei, como que tá a sua vida assim, hoje? É Deus que está querendo a sua vida, assim? Sabe, aí você fala assim, poxa vida, você tem a oportunidade na sua mão de crescer, você tem a oportunidade de olhar e falar assim, peraí, isso aqui não tá legal, eu vou mudar, não quero mais. E mudar seu nível, sabe, de vibração, porque é que nem a gente falou, tudo é vibração. E, gente, é uma coisa interessante, como volta naquela questão que a gente falou sobre criar um mundo melhor. Como é que a gente cria um mundo melhor? Vibração. Se você aumenta a sua vibração, você está ajudando o seu entorno. Quer queira, quer não, tem que equalizar ali, entende? Então você vai ajudar a aumentar a vibração dentro da sua família, no seu lugar que você trabalha. E imagina, isso vai ressoando, ressoando, ressoando. E é isso que a gente precisa nesse momento. Porque a gente precisa ajudar o nosso planeta a elevar a vibração e começa por cada um de nós. E são pequenas. Já muda. Não é? Aí você já aumenta. Né? Porque as pessoas, infelizmente, elas estão presas nessa matrix, né? De que, meu Deus, só acontece coisa ruim no mundo. Por quê? Porque um monte de coisa boa que acontece, ninguém fala. Exato. Porque as mídias são... O holofote ali são como fala? Aquele megafone, né? Para baixar a sua vibração. Né? E que nem você falou, quais são o que mais abaixa a nossa vibração, gente? Medo e culpa. E é o que a gente mais vive, sabe? É medo do fracasso, é medo do que o outro vai pensar de você, é medo não sei do quê, e é culpa porque eu não fui boa o suficiente, é culpa porque eu errei, é culpa porque não sei o quê. Aí sua vibração vai lá para baixo, aí sua vida vira uma meleca e você não sabe por quê, né? Então, assim... são pequenos passos e pequenas coisas que transformam, começa a transformar o dia da gente, depois começa a transformar um pouquinho mais, sabe? E quando você vai ver, você já não está mais tão apegada nesse monte de coisa e você já está deixando sua vida fluir. Aí você começa a entrar em flow, vamos dizer assim, né, Luiz? Também. Aí você está divertindo aqui na vida. Aí a gente põe fogo no parquinho, que nem na live, que nem no negócio. Até a Mariana está perguntando aqui, ó, se a positividade que emanamos é cumulativa, né? Pensa que a energia sempre está movimentando, né, Mariana? Então, cada um de nós, quando a gente emana alguma coisa, a gente manda como se fosse uma forma, né? Uma forma sentimento, uma forma pensamento. Então, você está mandando formas, que são informações. Só que imagina que no inconsciente coletivo, cada pessoa está mandando um monte de forma pensamento diariamente, 24 horas por dia. Só que aquela emanação positiva sua, ela pode servir de combustível para algo, né, dentro do coletivo, só que a partir daquela energia ela é transmutada e de repente ela perde a força. Então, quando a energia ela está parada, né? Parada é energia estática, que é o que a gente chama... Quando a gente começa a entender a física quântica, a energia parada é Deus, né? E aí o movimento que dá essa forma toroide aqui, né, que a gente conhece, é nós, cada consciência que está colapsando aqui, gerando essa frequência. Então, todas as energias estão em movimento, subindo e descendo, tal, positiva, negativa, de acordo com a nossa ótica. Então, não é cumulativo, porque tudo tem um tempo, tem um ciclo de renovação, né? Então, quanto mais gente gerar essas energias cumulativas, o inconsciente coletivo muda e esse inconsciente coletivo passa a alimentar e carregar vocês. E aí fica muito mais fácil a gente manter essa energia. Por que é muito mais fácil a gente vibrar para baixo do que para cima? No medo, no caos, na coisa negativa. Por quê? O inconsciente coletivo está denso, negativo. Então, você entrou rapidinho numa variação de emoção, você já pega essa sintonia e começa a receber coisa negativa, né? E aí aquilo
acumula, então são várias camadas. Quanto mais você se observar, prestar atenção e começar a gerar formas de pensamento positivas, né, harmônicas, você está gerando formas de pensamento para um outro nível que você vai também receber isso, porque é que nem uma rádio, né? Então é a lei da atração. Você recebe o que você emana, recebe o que você emana. Só que isso as pessoas não entenderam ainda, né? Exatamente, né? Que nem fala, é que nem Einstein falava, né? O universo é uma parede branca, né? Você manda uma bolinha verde, volta uma bolinha verde para você. Você manda uma bolinha azul, volta uma bolinha azul. Então, aquilo que você emana, volta para você. E quando nós aprendermos isso, que o que você emana volta para você, você não vai querer mais fazer mal para o outro. Porque você sabe que você vai estar fazendo mal para você mesmo. Então, não vai ter mais aquele negócio assim, tipo assim, eu vou jogar um lixo aqui e vai fazer mal só para não sei para quem. Não, vai voltar para você de alguma forma. Entende? Então, quando nós aprendermos isso, as coisas vão começar a mudar. Aí sim, a gente vai estar construindo esse tal mundo lindo que todo mundo quer, né? Porque o que eu emano volta para mim. E aí é que é tipo assim, isso, né, são pequenas coisas... Não, pode falar. Pode concluir. São essas pequenas coisas que vão virando a chave, né? Que aí você começa a ver diferente. É por isso que fala, que nem a gente fala de novo, né? Por exemplo, eu gosto muito, né, de falar das coisas que eu tenho aprendido na minha nova visão sobre meu mestre Jesus, né? É por isso que ele fala, orai pelos seus inimigos. Por que orai pelos seus inimigos? Porque se você odiar seu inimigo, você vai emanar ódio para ele, vai voltar ódio para você. Mas quando você entender que se você emanar para ele uma oração de luz, uma oração de bem, enfim, coisas boas, vai voltar para você coisas boas. Mas isso eu chamo de inteligência espiritual, né, Renata? Se todo mundo que desperta, que chega num nível de consciência desse, né, da lei da atração, da física quântica, desse entendimento por trás, que, quanto mais você gerar de coisas positivas, você vai ser a maior beneficiada, né? E além de você vai mandar para mais pessoas. Então, vira um negócio racional. Cara, para que eu vou prejudicar alguém, sendo que eu vou me sentir mal às vezes e eu vou receber coisas em troca, porque a linguagem do universo é ressonância, né? É essa troca de energia da mesma frequência. E pegando uma partezinha que até eu acho importante que você falou aí de liberdade, né, Renata? A liberdade, ela está de mãos dadas com a autorresponsabilidade. Você só tem uma liberdade verdadeira quando você assume a sua autorresponsabilidade, né? E essa autorresponsabilidade está ligada a entender a autorresponsabilidade que cada um também tem para você deixar o seu filho livre, seu marido livre, sua esposa livre, né? As pessoas, de entender que você não é responsável também pela felicidade deles, também por tudo, né, para eles. Então você se aprisiona. E quanto mais você vai se libertando, assumindo a sua própria responsabilidade, você percebe que cada um também tem a sua própria responsabilidade individual, né? E você deixa as pessoas livres e começa somente a agregar, né? Da forma que você pode agregar. Só que o que eu percebo hoje, você estava até falando do nosso grande mestre JC aí, né? Qual é o maior paradigma da humanidade, que é o mais difícil de ser quebrado? A visão de Deus, a visão do Criador. Por quê? Foi totalmente manipulado essa visão, né, de colocado o Deus como algo desconectado de você, como algo fora de você. Para você alcançar e chegar naquela energia, você tem que passar por alguém, né? Seguir uma doutrina, seguir um dogma, seguir regras que não levam, né, aquilo. Então, quando você começa, né, e só para as pessoas perceberem quanto nós somos doutrinados, perceba quantas vezes você fala, quando Deus quiser, né? Ou graças a Deus. Tudo a gente fala graças a Deus. Só que sempre como se eu tivesse que agradecer toda hora a Deus. Só que quando você muda essa ótica de que Deus é você, de que a sua vida hoje, né, através da sua responsabilidade, você está colhendo o que você plantou ou vem plantando durante todas as suas vidas aí, você percebe que o graças a Deus é graças a você. Porque você é Deus, né? A divindade interior em você. E você já ganhou o que a gente chama de livre-arbítrio, de você ser um co-criador aqui na matéria.
Então você foi criado um campo, criado um grande programa, um palco, e te entregue o seu poder. Só que você entregou um poder para um Deus externo a você e você fica pedindo, né? Pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o que lá, e sempre, né, mendigando algo, sendo que você tem esse poder total de você criar uma vida melhor, de você melhorar, né? Não o ter somente, mas independente do ter, nas suas circunstâncias atual, você ser mais grato, né? E usufruir das coisas agora. Se você tem lá uma geladeira com uma margarina lá dentro, uma água gelada que seja, cara, agradece que você tem pelo menos uma geladeira. Tem gente que não tem nem isso. Você tem um teto para morar, você tem um filho, você tem uma família, né? Então, se a gente começar a olhar para as coisas que nós temos, você vai encontrar um monte de coisa pelo ser grato, né? Seja grato pela sua vida, por estar respirando, por essa oportunidade de vivenciar. Você é um ser autoconsciente que está pensando, cara, quem te deu esse dom? De onde veio isso, né? E isso que vai te levando a novos questionamentos, que vai te encontrar novas respostas para você mudar a visão de mundo. Então, para você olhar se as suas crenças, as suas verdades, né, estão bacanas, olha para a sua vida. Para sua vida. Você está feliz com a sua vida? Né? Você está satisfeito? Você está bem ali? Né? Isso não quer dizer, não está ligado a coisas materiais, e sim como você está lidando com as coisas que você tem, né? Com a sua experiência atual. Quando você entender isso, você começa a virar, a mudar, né, a ótica sobre a vida, sobre quem você é. Você vai entendendo essas coisas e sentindo por você. E aí você vai cada vez mais, né, aproveitando essa jornada. Não é? Aí ela começa a ser divertida, mesmo que você tenha perrengues, mesmo que você tenha desafios, que não adianta, vão vir e eles nos fazem crescer. Aí aquilo que a gente falou, você muda seu olhar, você vê que cada desafio que vem para você, vem para te ajudar no seu crescimento. Você vê que às vezes uma pessoa difícil que apareceu na sua vida ali é um mestre que vem te ensinar alguma coisa que você ainda não aprendeu, que depois que você aprende, aquilo não te incomoda mais. E aí pronto, some, você não passa, você não sabe, não tem mais porquê. Porque é que nem fala, aqui é um planeta escola, a gente está aqui para aprender. Então, quando a gente começa a ter prazer em aprender, fica divertido, né? A gente consegue aprender mais. Aí a gente consegue aprender mais. E é o viver entende? No mundo sem ser do mundo, né, sem ser do Renata? mundo, E é o lance né? de você entender que não é sobre o que acontece com você, o que acontece na sua vida, mas sim como você lida com isso. Como você interpreta aquilo, dá o significado para aqueles eventos e episódios. Exatamente. Aí quando você começa a mudar a sua lente, né, e ver que as dificuldades, você vê que os problemas, eles estão ali para te sacudir, para te ensinar, aí acontece isso. Você consegue olhar lá para trás para sua vida e ver, poxa, como eu cresci. Poxa, que bacana que a pessoa que eu estou me tornando, sabe? É que nem fala assim, você tem que ter coragem para, sabe, abandonar a pessoa que você é para se tornar a pessoa que você quer ser, né? E aí, sabe, acreditando, né? E bora lá, porque que nem Jesus já falava, vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. E eu ficava assim, na minha cabecinha pequenininha, assim, meu Deus, como é que eu posso ser ou fazer mais do que Jesus fez? Aí eu te falo, que blasfêmia! Comparando com Deus... Não é? E aí eu pergunto para vocês assim, né? Por exemplo, nem fala, Jesus disse, né? Tá lá na Bíblia, né? Vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. E um dia desse eu tava pensando, falava assim, poxa, Jesus tinha que pregar, ele tinha que ir lá pro monte, ele tinha que ir lá no barquinho, ele tinha que... Gente, olha nós hoje. Olha com quantas pessoas a gente pode estar falando e conectada neste momento. Farão o que eu faço e muito mais. Evolução. Mas tudo são fases de uma transformação, né, Renata? Quando Exatamente. A gente começa a olhar, que às vezes eu vejo um monte de pessoas, Luiz, mas eu não consigo ver isso, mas eu não consigo, eu não percebo minha evolução, porque você está comparando provavelmente com uma outra pessoa, ou criando uma expectativa que ainda está um pouco, talvez, distante da sua realidade atual. Se cada pessoa somente olhar, né, os últimos 3 anos da vida dela, eu tenho certeza que, pelo menos todo mundo está assistindo essa live aqui,
Se fizer uma rebobinada da fita aí, dos 3 últimos anos da sua vida, compare o seu eu de 3 anos atrás e o seu eu de agora. Olhe as coisas que você se Muita afetava, diferença. né? As coisas que você ficava brava, as coisas que E é aí tiravam que a do gente se prende, sabe, Luiz? É aí que a gente fica preso, porque você nunca, a gente olha sem ver o quanto a gente cresceu, a gente só olha cobrando a gente mesmo. E quando você começa a ter esse olhar mais amoroso para você mesmo e começa a ver exatamente assim, fala, gente, de onde que eu saí e onde eu tô hoje? Olha só como eu tô diferente, né? Olha a minha atitude hoje quanto aquilo ali. Aí você fala, realmente, sabe, eu tô Mas é olhar o crescendo. ter, não o ter. Porque às vezes a pessoa quer olhar e É, comparar com o material dela. Ah, mas eu não mexo em não, nada, olha a minha casa. olha, Não, é você, não, é né? quem você é dentro, entendeu? Essa é a real felicidade, esse é o real poder. E aí sim, você começa a vibrar mais alto, você começa a ser feliz, você começa a se divertir com o que você tem, você começa a ser grato com o que você tem, com o pouquinho que você tem, e você vai se preparando para usufruir dessa abundância. Gente, olha o mundo, sabe? Olha o nosso planeta, que coisa mais linda que é, olha quanta abundância. Olha uma semente. Você planta uma semente e nós somos semente. Dentro da semente já tem toda a potencialidade da árvore. E nós somos semente. Toda a potencialidade desse ser maravilhoso está dentro de nós. Uma árvore, você planta uma sementinha ali de laranja, daquela sementinha você colhe quantas laranjas e quantas e quantas e quantas. Olha a abundância desse nosso mundo, desse nosso Criador. E toda essa abundância está dentro de nós. Nós somos essa semente, sabe? Que pode o quê? Se tornar uma árvore, frutificar, frutificar e ser muito feliz se a gente quiser, sabe? É só a gente querer, de verdade, olhar para dentro, né? Então, assim, é isso, cara, entendeu? O negócio Isso, é louco. Renato. Mas é isso, tem hora que dá vontade de dar uma chacoalhada nas pessoas, né? Só que não adianta, cada um tem seu momento, cada um tem sua fase. Tem muita gente que olha aqui, ah, mas isso aí é fácil, ou não quer escutar, porque não quer olhar para dentro, né? Porque é difícil realmente olhar para dentro, porque tem nossas sombras, tem nossas culpas, tem nossos dramas, né? Você vai ter que sair da sua zona de conforto, que às vezes nem tá nada confortável, mas você vai ter que dar uma chacoalhada ainda mais. Por isso que sempre eu passo, né, desde das minhas terapias iniciais, isso eu aprendi fazendo terapias antes, né, de fazer uma autoanálise, de fazer uma reflexão, né? Por isso que nas mentorias, em tudo, eu passo um monte de pergunta, porque é essencial, pessoal. Ai, que chato fazer isso. Não, meu, é você se conhecer. Isso é autoconhecimento. Quando você tira, né, da tua cachola aqui, projeta para fora, você reflete com você mesmo e começa a olhar, caramba, ah, realmente eu tenho isso aqui, eu tenho aquilo ali. Então, te dá clareza, né, de como você está, para você criar pelo menos uma fotinha ali. Daí, conforme você for evoluindo, você tem um comparativo. O problema não, né? Às vezes a gente não consegue ver a nossa melhora porque você está 24 horas com você mesmo. Então, as pessoas de fora, às vezes, vê a sua mudança e você não, né? Por quê? Você está direto com você. Então, você às vezes não está percebendo de fora. E quando você começa a se olhar um pouquinho mais de fora, né? A se analisar, a se refletir, você começa a perceber o caramba, realmente, eu mudei bastante. Olha a maneira que eu olho o mundo, olha a maneira que eu lido com as pessoas, olha a maneira que eu me cuido, né? Que eu me sinto merecedor, que é essencial essa parte do amor próprio, do merecimento, e não tem nada a ver com egoísmo isso, não. Seja para você, quanto mais você tiver para você, mais você pode dar. A gente só dá o que a gente consegue. Afinal de contas, a gente só dá o que a gente tem, né? Você não dá o que é do outro, né? Você dá o que você tem. Então, se você tem amor por você, você consegue dar amor para o outro. Agora, se você não se ama, aí vem aquela questão do amar querendo em troca, entendeu? Um jeitinho ali, ó. Agora, quando você ama de verdade, não, você ama. E Só faz, ponto. cara, faz porque eu Você me sinto vai bem lá em e fazer faz, aquilo, né? né? Eu não E fico é pedindo nada em isso. troca. E é essa transformação, entendeu? E é por isso, assim, que nem eu falo, assim, quando a gente estava falando, essa fala sua casou com o que eu estava pensando sobre essa questão do meu trabalho hoje com o mapa do nascimento, né? Porque ele vem despertar isso aí em você, é uma das ferramentas que vem despertar isso aí em você, né? Quem você está, mas te acordando para toda a potencialidade daquilo que você pode ser, entende? E aí eu comecei a pensar assim, Luiz, você imagina bem, se a gente consegue
como pais, começar a entender a essência já dos nossos filhos ali, o que eles já trazem e começar a alinhar eles já, desde pequenininho. Porque, por exemplo, eu fui conhecer o mapa dos meus filhos depois que eles eram adultos. E eu olhei assim e falei, putz, claro, tudo tem seu tempo e exatamente, tudo tem seu tempo e acontece na hora certa, né? Mas eu olho lá e falo assim, meu Deus do céu. Por exemplo, a minha filha, ela é muito do 5, de experiência, de experienciar. E desde pequena, gente, ela queria andar de skate, ela queria fazer isso, e eu e o pai dela, meu Deus, não, skate é perigoso, não pode. Então eu falo, gente, olha, conheça a essência de quem está ali do seu lado, do seu filho, porque quando ele crescer, ele está alinhado, aí ele só voa, entendeu? Né? Então, assim, meu filho tem muito ligação com o humanitarismo, com o espiritual, e aí era aquela caixinha que a gente foi colocando ele, você trava o cara, entendeu? Exatamente. Aí eu comecei a estudar muito, exatamente. Aí eu comecei a estudar muito agora para fazer esse acompanhamento, sabe, com mães, com os mapas dos filhos, para conhecer quem está ali, para poder ajudar. Aí, procura a Renata, já segue ela aí, já procura a Renata lá, que vamos despertar essas consciências. Despertar. Tem uma moça que já fez o meu mapa no passado, né? Numerologia eu não conheço muito, né? Eu até estudei um pouco mais de astrologia, que também tem uma vertente bem próxima ali, mas no fundo pega da mesma fonte, né, essa análise. Mas a numerologia, né? Eu não estudo muito esse mapa astral que eles falam que tem a ver com astrologia, com como o céu estava quando você nasceu. Esse é o cabalístico, de Hermes Trismegisto, né? Então, assim, ele vai falar sobre a sua essência, sobre a sua motivação, sobre qual que é a sua impressão no mundo, como é que você vai agir com as pessoas, o que você veio fazer aqui, quais que são as suas dificuldades, e vai te dando uma orientaçãozinha como você vai vencendo isso, entendeu? Então, assim, aí é que nem eu falo, ele não é tipo assim, pronto, você tem um mapa ali, acabou seus problemas. Não, ele é o seu norte, entendeu? Para você sair pelaquela porta, exatamente ser, sabe, quem você realmente nasceu para ser aqui. E eu acho que é isso que falta, Luiz. A gente descobrir quão poderoso nós somos. É chegar aqui numa live, que nem, por exemplo, que nem agora, e falar assim, tô guiada pelo alto, que nem o Luiz falou para mim, gente. Ele mandou um áudio para mim antes, perguntando, Renata, você tá pronta? Daqui a pouquinho a gente entra na live. Vamos tomar um café, vamos conversar, vamos nos divertir e deixa nosso eu sagrado agir, vamos dizer, é entregar, é ficar sem ficar pensando, meu Deus, aquilo. Não, porque a gente se conecta com quem tem que, exatamente, porque a gente se conecta com quem tem que se conectar. Porque, por exemplo, eu não vim aqui para me conectar com todo mundo. O Luiz não veio aqui para se conectar com todo mundo, mas existem as pessoas que vão se conectar conosco. E se a gente não chegar aqui e falar, tô aqui, como é que essas pessoas vão se conectar com a gente? Como é que o Luiz, por exemplo, vai exercer isso que ele veio exercer aqui, de nos ajudar na expansão de consciência, se ele não vier aqui falar? Como é que eu vou encontrar as pessoas que vão se despertar com o mapa do nascimento, fazendo um mapa do nascimento comigo, se eu não chegar e falar que, olha, eu estou aqui para servir, eu sirvo com essa ferramenta, sabe? Então, assim, isso é que é bacana. É a gente chegar aqui e falar assim, tô aqui, precisou, estamos aqui, estou disponível. Assim como, por exemplo, o Luiz esteve disponível para mim quando eu precisei e como ele me ajudou na expansão de consciência dentro do Amice, né, que até fechou agora, mas como a gente faz assim, porque quando você começa a pensar, um dos insights maiores para mim foi que eu achava muito bacana quando você falava assim, você é seu próprio mestre, não sou eu que sou seu mestre, eu não sou mestre de ninguém, sabe? Eu não sou... Então, assim, e aí você começa a olhar, gente, que a sua cura está dentro de você, sua sabedoria está dentro de você, tudo que você precisa está dentro de você. O outro, o fora, é apenas um instrumentozinho que vai acender isso aí dentro. Mas está tudo dentro. Essa é a maior sacada, né, Renata? Quando a gente entende isso, a gente traz esse empoderamento de novo e é libertador, que volta na liberdade de novo.
Por isso não tem jeito, é o autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave, né? Exatamente, te liberta. Tá ali, ó, ali a Sol, que tá falando ali agora, ela fez o mapa do nascimento dela ontem comigo, e ela falando ali, então assim, isso é que é bacana, entende? Isso é que é legal, sabe? E eu acho que é isso, Luiz. É isso, Renata, é o autoconhecimento. É isso! Então, busquem o autoconhecimento, pessoal, que vocês vão se surpreender com o seu real poder e com quem realmente é você. Porque a chave abre pelo lado de dentro. Quando você destrava essa chave, você começa a perceber as suas potencialidades. E depois você vai entender onde você está inserido dentro desse grande jogo, que tem várias camadas. E quanto mais poder, quanto mais autorresponsabilidade, mais você tem acesso a outras coisas muito maiores, né? E aí, quanto mais você se conhece, quanto mais você entende, quanto mais você vai percorrendo a sua jornada do despertar, que ela é individual, né? Não tem como eu percorrer por ninguém, eu só dou ferramentas, um caminho, né? Mas você vai trilhar, você vai construir, como a Renata disse, eu não sou mestre de ninguém, eu ajudo as pessoas a ver o mestre interno dentro de cada um, a pessoa seguir o caminho que ela quiser, né? E isso aí que vai, né, dar essa possibilidade da pessoa viver uma vida maravilhosa, do jeito que ela quiser viver, do jeito que ela achar que deve se viver, né? Então, só gratidão por esse papo maravilhoso que a gente vai conversando e nem deu tempo passar, quase 2 horas já. Não, e o mais legal, né, que eu falei com o Luiz o seguinte, né, que tá tendo festa aqui na minha cidade, aqui na porta da minha casa, tá um sonzão, olha, eu botei o fone, Luiz, sem brincadeira. Não. Não, mas sem brincadeira, aqui, eu não tô nem escutei o barulho, entendeu? O negócio aqui foi tão, né, Renata? Você entra exatamente. Aqui, você abriu um canal direto comigo, com todo mundo que tá aqui, ó, a gente tá no flow, tá fluindo. Não é? Exatamente. Então, assim, aí fica, gente, fica essa, sabe, se de tudo que a gente conversou aqui, vocês puderem pegar uma coisa que seja, volta para dentro, tá? Tá tudo dentro. Ali tá nosso poder real, né? Então, assim, você quer ter o que você sonha, o que você quer, tá dentro de você. A semente tá ali dentro, ó, né, Luiz? Parece clichê, né, Renata? Porque a gente vê essa frase. Parece. Não, tudo está dentro de você, mas é verdade, não tem como falar de uma outra maneira, né? Só que não tem como exatamente você entender somente no racional. Você tem que entender sentindo, vivenciando, experienciando, né? E quando como a gente fala, né, uma vez que você sente, não tem como dessentir, né? Uma vez que você vê, não tem como desver. Então, mergulhe dentro de você, busque esse entendimento, busque autoconhecimento. Tem várias ferramentas maravilhosas aí. Tem o mapa da Renata, né? Tem o Reiki, tem vários tipos de terapias maravilhosas, tem o portal, tem, pessoal, sintam-se livres. Sim, gente, o portal é incrível! Né? O portal é maravilhoso. A Mentoriame-se é top das galáxias, como diz. Quem não assistiu o podcast ontem de Botafogo no Parquinho, vai lá, porque é massa demais. Então, assim, quem realmente está buscando, sabe, essa questão de autoconhecimento, é claro, é que nem o Luiz falou, gente, são degraus, tá? Então, assim, às vezes não adianta você querer já ir para pular lá para aquele, você vai ficar maluco. Mas vai indo, você pode ter certeza. Exatamente. Exatamente. Não se compare, vai devagarzinho que você só vai, ó. Só vai. Maravilha, Rê. Então, vamos liberar essa galera aqui, que é sexta-feira, a galera que vai pra balada. Vamos, né, gente? Eu tenho que ir pra festa aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer, né? Porque eu tô escutando ali. Então, na hora que eu deitar ali na cama, eu vou ficar assim, né? Porque o som faz assim. Dá chacoalhada em tudo. Mas, né? Olha, assim, obrigada mesmo, tá, Luiz? Muito obrigada. Eu amei estar aqui com você conversando. Realmente, gente, eu que fui a última, vamos dizer assim, cada uma das meninas que via falar aqui, eu senti assim, pô, deve ser legal estar ali com o Luiz, porque ele deixa as meninas tão à vontade, vai fluindo o negócio e realmente o negócio flui, sabe? E estar aqui batendo papo com você foi muito gostoso, foi uma vivência deliciosa. A gente vai fazendo essa troca, a gente vai aprendendo, vai cair na ficha, vai virando chave. E eu espero que a gente possa, sim, ter, de alguma forma, contribuído com quem está assistindo,
aquelas pistaszinhas, aquelas migalhazinhas, quem sabe alguma das palavras que a gente falou aqui, alguma das histórias que a gente contou, possa ser para você uma pista nesse despertar. Porque é maravilhoso, parece clichê, mas autoconhecimento é poder, é liberdade, é libertador. Então, se você quer realmente, sabe, essa liberdade e esse poder, não tem outro caminho a não ser para dentro, né, Luiz? Exatamente. Renata, primeiramente, né, agradecer também essa disponibilidade sua, né, e de todas as meninas que eu estou vendo aqui, ó, grande parte delas estão aí. E isso também que eu resolvi fazer, eu adorei fazer isso, com certeza vai ter outros episódios com outros convidados, talvez que vocês toparem no futuro, né? É a questão de mostrar o quanto cada um tem muito a ensinar também. Também somos professores, aprendizes e professores. Então, às vezes a gente acha, mas eu vou lá com o Luiz, eu vou fazer uma live, eu vou ter que falar para alguém, mas eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Tem a sua história de vida. É um livro, é um ensinamento maravilhoso. Então, honre a história de vocês. Todos vocês que estão assistindo essa live, honre a sua história, que ela é sua, ela é única, ela é exclusiva. Ninguém poderia viver uma história diferente do que a sua, né? Então, quando a gente começa a honrar nossas histórias, agradecer as vivências, né? Olhar isso como um aprendizado, como uma grande escola, e isso nos empodera, né? E isso vai te levar nosso próximo nível. Então, só gratidão a todos vocês. A gente encerra aqui essa jornada maravilhosa com esses convidados, cheio de luz aqui iluminando o meu canal, essa live aqui. E só gratidão, pessoal. Então, bom final de semana para todos vocês. Boa sexta-feira aí. Curtam com a família de vocês. Vai para balada, vai curtir o que vocês quiserem, mas desde que seja, né, por vontade própria também. Então é isso, Rê. Gratidão por tudo. Um beijão no seu coração. Um beijão para toda a audiência da Renata também. Os filhotes aí. E todos vocês que estão sempre aqui comigo. Isso aí. E vamos que vamos. Só subir. Só subindo. Só a jornada não para. Não. Tchau, Obrigada a todo mundo também, viu? Todo mundo que esteve aqui, igual o Luiz falou, todos os que já me acompanham e todos que acompanham o Luiz e aqueles que entraram aqui e não conhecia nenhum de nós. Muito obrigada, a gente honra a presença e o tempo de vocês, porque a gente sabe que o nosso bem mais precioso é o nosso tempo, né? Então, estamos juntos, né, Luiz? Vida, né? Tempo é dinheiro, tempo é vida. Exatamente. Isso então, aí. Até a próxima, Luiz. Até a próxima, Renata. Tchau, tchau.